Então, vamos começar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Era Ponce, eu sou psicóloga e esse aqui é mais um episódio do Conta Pra Gente. O Conta Pra Gente é um projeto, né, que eu tenho já há muito tempo. Queria ter colocado esse projeto para andar há mais tempo, mas não conseguia, e aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia que nos colocou dentro de casa, nos colocou diante do online, e aí esse projeto aconteceu, né? Então é a coisa da gente olhar para tudo por dois ângulos, né? A pandemia foi péssima, está sendo péssima. A gente quantas pessoas, quantas vidas perdidas, isso é muito ruim. Mas por um outro lado, a gente, boa noite, a gente, né, tentou fazer do limão a limonada, né? E eu consegui, né? Então esse projeto acabou saindo do papel e estamos aqui todas as quintas-feiras falando com vocês sobre algum assunto, alguma coisa que traga conhecimento, que traga algum ganho no ponto de vista mental, né? De conforto psicológico. A gente acredita que através da educação psicológica, na educação emocional, a gente consegue, né, é, desbravar aí uns caminhos dentro da mente, né, uns caminhos de autoconhecimento, e o autoconhecimento nos ajuda muito. Então, quando nos conhecemos, temos mais facilidade de conhecer o outro e conhecer o mundo, né? Então, esse aqui é o nosso intuito. Então, aqui eu cuido de gente, né? Então, eu sempre coloco assim: todo o meu projeto, seja ele o meu projeto de psicoterapia, seja ele os meus projetos aqui online, dos meus atendimentos em grupo, né? Dos treinamentos, dos cursos, seja lá o que for, sempre eu vou ter como o pote no final do arco-íris, né? O bem-estar emocional, o autoconhecimento, o bem-estar emocional e o conhecimento, tá bom? Então, repetido isso, né? Toda semana eu faço questão de enfatizar aí que é esse o nosso trabalho. No nosso Conta Pra Gente de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre propósito de vida. E hoje eu acho que vai ser um pouquinho diferente, tá? Porque eu não quero ficar, não quero não. Eu nem preparei aquelas coisas teóricas e tal. Eu sempre trago os assuntos teóricos de uma forma bem, como é que eu vou dizer assim, bem descompromissada, né? Assim, descompromissada não com a ciência nem com a realidade, mas de um jeito descontraído. Acho que o nome ficou melhor. De um jeito mais descontraído, que é para que todo mundo compreenda, para que fique fácil, ninguém precise ficar, sabe, nossa, o que foi que ela falou? Nossa, aquilo que ela falou pode ser isso, mas também pode ser aquilo. Não, eu quero uma conversa franca, aberta, de um jeito muito simples, de uma forma que a gente possa compreender assim bem bacana, tá bom? Então, mas sempre trago, né? Eu sempre trago uma questão teórica, eu sempre trago. E hoje eu não trouxe, eu não trouxe. Hoje eu trouxe só minha vivência, eu trouxe a minha experiência com os meus pacientes, eu trouxe. E eu acho que hoje eu vou precisar muito de vocês, porque eu queria abrir uma discussão, né? Eu queria que vocês interagissem comigo, me falasse. Então, assim, propósito de vida. Então, para começar, eu quero dar uma indicação. Tem um psiquiatra argentino, o nome dele é Jorge Bucay, e ele é um escritor de contos, né? E boa noite, oi, deixa eu acenar para mais um aqui, boa noite, Meire. Acho que eu acenei duas vezes, né? Mas aqui para mim não aparece. É, então, eu quero dar essa indicação do Jorge Bucay. Bucay se escreve Bucay, tá? Então, é Jorge Bucay, muito simples, um argentino, nosso hermano. Então, além de ser psiquiatra, ele é um contador de histórias, ele é um escritor de contos e ele tem os audiobooks. E é bem legal, quem quiser pesquise aí, porque ele tem uma voz linda, então ele mesmo narra, né, os contos dele, e são contos para fazer a gente pensar, e eu gosto disso, né, eu gosto de parar para pensar, e ele tem, o conto que eu mais gosto dele, é o meu
a minha paixão. Se chama El Buscador, né? E foi até esse conto, foi o El Buscador que me inspirou para essa live de hoje, né? Então ele começa falando assim: El Buscador, na voz dele lindíssima, né? O buscador nem sempre é aquele que encontra. Então, isso me inspirou para a gente falar de propósito de vida. O conto fala disso, mas o conto ele tem uma outra tônica, ele tem uma outra pegada, que depois que eu preparei essa live aqui, eu fiquei até pensando que nós poderíamos até, se vocês gostarem e tal, de repente para a semana que vem a gente fazer a continuidade desse aqui e a gente falar do conto em si, né, dos trechos do conto e a gente discutindo aqui, mas aí eu vou precisar de vocês, porque daí seria uma discussão, né, seria assim um momento de reflexão, um momento para a gente parar e pensar naquilo que a gente está lendo, naquilo que vocês leram. Então faz assim, já pega essa dica de leitura que eu dei hoje e já nem precisa ler, ouve, mas leia também que é bem legal, baixa lá, dá um print lá. É, então é o buscador. No YouTube vocês vão achar todos os contos dele, todos, todos, todos. Então, assim, é muito, muito legal. Então, ele começa falando isso, que o buscador não é aquele, não necessariamente é aquele que encontra, né? Então, como a gente ia falar, não, a gente vai falar de propósito de vida, né? Então, o que será, né? E o que será que é propósito de vida? E aí, você já identificou o seu propósito de vida? Você sabe qual é o seu propósito de vida? Vou fazer até um suspense aqui para vocês pensarem um pouquinho. Caramba, né? Confesso para vocês que eu fiquei pensando isso hoje. Hoje não, né? Esses dias que eu vinha pensando, porque eu começo a pensar na live já no domingo, né? Eu tenho que já começar a preparar no domingo, porque durante na segunda, na terça, na quarta, eu vou fazendo stories, né, que tem a ver com a nossa live, para meio que preparar vocês e tal, para a gente amarrar o assunto. Eu não gosto de nada solto, eu gosto de tudo amarradinho. E então os meus stories dessa semana todos têm a ver com essa questão que vamos abordar aqui agora, tá? Que é propósito de vida. Então, desde domingo que eu fiquei pensando, sabe? Caramba, propósito de vida. A gente fala tanto, né? Ai, seu propósito de vida. Mas e aí? Será que algum dia Yara, será que eu sentei? Será que eu sentei para pensar qual era o meu propósito de vida? Ou eu fui vivendo a vida? Eu fui vivendo e fui indo e tendo um sonho aqui, uma meta ali, um desejo ali. Como é que eu fiz isso? Né? Então serviu muito para minha reflexão e eu espero que sirva para a reflexão de vocês também, para que vocês possam refletir nisso, né? Sobre isso. Mas eu vou toda semana, né? Eu começo dando aquela definição do assunto que a gente vai falar. Eu sempre começo definindo, né? Dou a definição do dicionário, mas dessa vez não. Dessa vez, como eu falei, estou fazendo diferente. Eu vou falar, né? Então, a própria palavra já define, né? A própria frase, a própria palavra, o propósito, ele mesmo se define, né? Que é o quê? É ter um objetivo, é querer algo, né? Desejar, almejar algo, né? Então, isso é propósito. Então, o que é que você deseja? O que é que você quer? Né? O que é que você almeja para a sua vida? Mas aí eu convido vocês a fazer essa reflexão de um modo como aconteceu comigo, né? No domingo, de um modo mais profundo, de uma forma bem mais profunda. Não assim, quero trocar de carro, eu vou trocar de carro, vou fazer um curso semana que vem, pro ano que vem eu quero fazer uma viagem para Espanha, é, vou fazer lá, vou dar uma de El Buscador, né? Vamos fazer uma viagem. Então, assim, não dessa forma, porque dessa forma acho que a gente até tem, todo mundo tem. Quero isso, quero aquilo. Não, mas propósito mesmo. O ponto de chegada, né? O ponto de chegada. E aí que tem a ver com o conto aqui, né? Do Jorge Bucay.
porque o conto, eu vou dar um spoiler, tá? Depois vocês escutem lá. Ele fala de pessoas que morreram, né? Então elas chegaram nesse ponto de chegada, né? O ponto final. E como é que fica, né? Esses propósitos, como é que ficam essas coisas. Bom, mas enfim, não vou dar mais spoiler. Temos já um comentário aqui. Propósito de vida para mim ou aceitar? Como é que é? Propósito de vida para mim, aceitável para os outros? É isso? Ah, é uma questão. Você fez uma questão, né? Propósito de vida para mim ou aceitável para os outros, né? Propósito de vida para você, se é que eu entendi aí o seu comentário, a sua pergunta, né? Porque eu sei que às vezes a gente vai escrever aqui, a gente meio que atropela as coisas, né? Mas sempre pensando na gente. Propósito de vida pra gente, assim, o que que eu quero. Se amanhã fosse. Amanhã não, vamos colocar. Se você soubesse que você ia viver mais 30 anos, né? O que que você queria para essa vida, né? Levando em consideração tudo que você já viveu e mais esses 30 anos. O que que você quer? Você quer chegar lá no ponto final é, com, com o que realizado, né? Com quais realizações? Para mim, é essa a questão, é a questão mais profunda. Então, não é uma coisa, é claro que todas essas outras coisas que eu falei, trocar o carro, fazer uma viagem, tudo isso aí é meta. Tudo é uma meta para é, curto prazo, médio prazo, longo prazo, claro. Mas o que é que resume tudo isso? O que é que abraça tudo isso e eu posso chamar de propósito de vida? É para vocês pensarem. Eu falei que a live hoje ia ser diferente. Eu falei que a live hoje ia ser diferente. Ia ser nesse nível da reflexão, de fazer vocês pensarem. Entendeu? Então, e eu vou até mais fundo, né? Eu vou até mais fundo. Eu pergunto, mas e daí? Precisa mesmo ter esse propósito? Será que todo mundo tem que ter esse propósito? Será que é necessário que eu tenha realmente um propósito? É necessário que eu tenha realmente essa visão, essa miragem aí lá da frente? Ou ainda uma outra pergunta: eu posso ter mais do que um propósito? Ou seja, eu posso não ter nenhum, ou eu posso ter mais do que um? Vamos pensar um pouquinho nisso. E quem quiser ir falando aí, vamos falando, né? Que a gente está aqui hoje para abrindo essa discussão. Olha lá, eu sempre quis ser perita criminal, mas estudei e trabalhei por mais de 20 anos como terapeuta. Faz 5 anos que estou estudando para perícia criminal. Olha lá, né? Então, assim, veja bem, é a Meire que está colaborando com a gente aqui com esse comentário, né? Então, de repente, os propósitos, a gente vai rolando a vida. Você vai rolando a vida e às vezes você nem percebe. E você às vezes nem sabe, não sei se você sabe por que você então enveredou para esse lado de ser terapeuta. A Meire eu conheço, a Meire é musicoterapeuta, né? Que é mais específico ainda, né, Meire? Musicoterapeuta. Ah lá, ela tá dizendo que acredito que o propósito é motivador para a vida. Sim, sim, é exatamente isso. Então, será que dá para eu viver sem o propósito? Eu acho que dá também. Porque nada é. Eu acho que não tem regra. Né? Dá para eu ir rolando a vida, mas eu acho que vai ficar pobre. E tem muita gente que vive assim, né? Na pobreza da coisa, né? Sem parar para pensar, sem parar para refletir, sem parar. Quando eu estava na universidade, eu tinha um professor que ele falava assim, que se você, ele era psicanalista, né? E a especialidade dele era sonhos, né? Então ele deu para nós na universidade toda aquela parte de sonhos, de interpretação de sonhos do Freud. E ele então, ele tinha toda essa coisa com sonho. E ele falava assim, que se você sonhar e não dar atenção aos seus sonhos, não anotar depois, não tentar tirar uma. Sonhar sonho mesmo, dormindo, né? Que isso era a mesma coisa que você ter é, uma fortuna num paraíso fiscal num outro país e não saber disso. Né? Quer dizer, você é rico e não sabe. Eu vou
ir além dele, né? Porque assim, a gente não tem, eu não trabalho com sonhos, né? Não que eu não pense que é importante, mas eu não trabalho com sonhos. Eu penso que assim, você ir rolando a vida sem parar para refletir, sem parar para ter uma conexão mais espiritual, uma conexão mais divina. E quando eu falo espiritual e divina, eu não estou falando de religião. É espiritual com você, divino com o seu divino, com o seu sagrado, né? Que é quem? É você mesmo. Então, se você passa uma vida inteira sem parar, sem refletir, sem e vai só rolando a vida, trabalhando e dormindo e trabalhando e dormindo e trabalhando e dormindo de novo e trabalhando, e a gente é muito lançado para isso. A nossa cultura nos lança muito para isso. Então, assim, eu penso que é quase um desafio você falar, opa, peraí, eu tenho que parar, eu tenho que pensar, eu tenho que refletir. E muitas vezes a psicoterapia, ela passa a ser o espaço onde o sujeito encontra, que o sujeito encontra para isso. Eu vivo muito isso. Tá, eu já vou ver aqui que a Mary colocou mais aqui, mas é assim, eu vivo muito isso. Então, dentro da minha linha terapêutica, que é a terapia cognitivo-comportamental, da TCC, é uma linha americana, então é uma linha muito reta e direta e tal. Então, existem muitas críticas, né, aos psicólogos que fazem terapias muito longas, né? Eu sou uma pessoa livre, eu não gosto de rótulos. Então eu tenho paciente comigo que está há 26 anos comigo. Nossa, mas 26 anos? Essa pessoa não melhorou? Nossa, que problema grave que ela tem? Muito pelo contrário, não tem problema nenhum mais. Mas lá é o espaço que ela encontra para essa reflexão. Tá de alta faz uns 24. Tá de alta faz uns 24 anos, por aí. Ela tá comigo desde que eu me formei. Não é dependência, não é nada disso. Então, quando eu chego nesses grupos, né, e que os caras começam a sentar a lenha, eu abordo esse assunto. Eu abordo. Não é assim, eu dou, eu falo para o paciente. Quando o paciente, eu percebo que o paciente já não está mais rendendo, que o paciente já. Aí eu falo que aquilo se esgotou, né? Mas para mim tempo é muito relativo. Então eu não vou entrar nessa pilha porque a minha categoria, né, a linha que eu sigo diz isso. Então, com 2 anos eu tenho que mandar o paciente embora. Não, eu não vou fazer isso. Se ele quiser, ele vai, ele está livre. E se ele não quiser, e se ele acha que ali é um espaço para ele refletir, para ele um espaço que ele não encontra em outros lugares, que ele não encontra com amigos, que ele não encontra ou que ele não quer, não é? Ele faz ali. Né? Então esse espaço de reflexão é muito necessário. E é também a nossa proposta aqui no Conta Pra Gente. Deixa eu ver o que a Mary colocou aqui de novo. Foi uma realização a musicoterapia. Foi mais aceitável para mim e para minha família na época. Não me arrependo, não. Que bom. Então, nós vamos chegar lá nesse papo aí, Mary. Nós vamos chegar, você vai entender como nós vamos amarrar direitinho essa situação para você. Vai ficar bem amarradinho, você vai ver. Então, quando eu fiz a pergunta aqui em cima, né? Pode ter mais de um propósito? Claro, eu acho que infinitos propósitos, né? Infinitos, eu não preciso ter um. Eu posso ter infinitos propósitos. Mas sempre lembrando, propósito é diferente de metas a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Propósito é diferente de vou trocar o carro. É algo além. Transcende essa questão. Tá bom? Conforme a gente for falando aqui, acho que vocês vão acompanhando melhor aqui, né? Então, o que aconteceu? Eu gosto sempre de comentar, por isso que eu até nem faço muitos stories, eu não fico desses que ficam. Esses stories provocativos que a gente fala, né? Pra gente ver realmente como que as pessoas pensam e tal. Eu não faço muitos, não, porque eu vejo um pessoal por aí que faz, nossa, você vê, tem lá, quando você olha o story, assim, tem todos os picotinhos, assim, porque tem story de monte, assim, eu não faço. Eu prefiro fazer menos e a pessoa responder, eu ter uma boa resposta ali do público e eu poder analisar bem aquilo ali, porque às vezes tem coisa também que os caras fazem pra encher linguiça, eu já percebi isso aí. Então, o primeiro story que eu fiz
Não foi o primeiro, não foi nessa ordem, mas vamos começar nessa ordem. Eu coloquei lá assim, umas perguntas assim. Na vida você é um buscador de. Aí eu coloquei ilusões, realizações de sonhos, realizações materiais ou paz e harmonia, tá? A resposta foi a seguinte: 80% das pessoas responderam realização de sonhos. 20% das pessoas responderam paz e harmonia. É engraçado que ninguém respondeu nem ilusões, ok, até entendi, eu fiz para confundir mesmo. E ninguém respondeu realizações materiais, né? Aí eu quero conversar um pouquinho com vocês. Ilusões, ok, estava muito claro, né? Quem é que vai querer realizar ilusões? Ah, eu sou iludida com tal coisa, eu vou em busca de uma ilusão. Ninguém vai fazer isso. Então, realmente, foi pegadinha. Mas realizações materiais, eu quero chamar um pouquinho da atenção das pessoas para a nossa cultura, para o nosso cultural. Olha o preconceito. Ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Como se realizações materiais fosse uma coisa, fosse um pecado, né? Fosse uma coisa que, nossa, não pode. Eu, para ser uma boa pessoa, para ser uma pessoa realizada, eu tenho que. Uma pessoa com propósito, meu propósito de vida não pode ser material, né? Mas na hora do vamos ver não é bem assim, né? Eu acho que na realidade não é bem assim. Eu acho que na realidade todo mundo tem uma meta, um propósito. Apesar que eu acabei de falar, não vamos confundir meta a curto prazo, médio prazo, longo prazo com um propósito de vida, né? Mas não que eu pense que é propósito de vida, mas eu penso assim, as pessoas nem se atrevem a responder. Ninguém se atreveu. E sempre tem um. Às vezes eu ponho umas perguntas inusitadas, uns negócios, umas respostas inusitadas. Sempre tem um outro que mete o dedão lá, né? Outro dia eu fiz uma questão, não lembro mais qual que era, mas era tão absurdo a pessoa responder que não. Era um absurdo a pessoa responder não. Então foi assim: 99% respondeu que sim, que era o adequado ali, né? O esperado. Mas teve um que meteu o dedo lá no não, né? Então, assim, sempre tem alguém. E aqui na questão da questão material, não teve ninguém, né? Ninguém mesmo, né? Mas tudo bem. Então, assim, o propósito material também, e também não vou julgar a pessoa que tenha um propósito, né, material. E se ela tem um propósito material? Meu propósito é, né, ter uma empresa, né? Esse é o meu propósito, sei lá. E se ela tiver também? O que que a gente tem com isso? A gente não tem nada com isso, né? E acho que tá valendo também. Eu penso que tudo vale, né? Tudo vale a pena. Como é que é? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena? É isso? É esse? Acho que é isso, né? Se tiver alguém que puder me corrigir, por favor, me corrija. Mas eu acho que é isso daí. Então vale também, né? Agora, vamos lá, na questão material. Então, na questão material é o seguinte: aí na hora que eu tiver que fazer uma escolha, então eu tô lá diante da questão material. E aí eu tenho que fazer uma escolha entre os bens materiais, as conquistas materiais, entre paz e harmonia, ou então entre ser feliz, né? Aí, o que que vocês acham? Né? Tem alguma dúvida para vocês do que se deve escolher, né? Do que se deveria escolher, né? Eu penso que entre a paz e a harmonia a gente fica, entre a paz, a harmonia e as conquistas materiais, os propósitos materiais, a gente fica com a paz e a harmonia, mas para isso precisa de muita coragem também, né? Precisa de muita coragem, muito desprendimento. Por isso que eu falei que é estranho ninguém ter respondido, porque ninguém responde. Mas na hora do vamos ver, o material sempre conta, é o que conta mais. O material é o que vai estar ali falando mais alto, né? Então eu percebo que só as pessoas de muita coragem mesmo, as pessoas muito bem resolvidas, as pessoas realmente que querem paz, que querem harmonia, aí elas vão, por exemplo, nos processos de divórcio, né? Então isso eu atendo praticamente, sou terapeuta de casal, falo isso toda semana, porque muita gente não sabe, mas eu sou. Então os processos de divórcio, né?
É muito raro, mas muito raro você ver uma pessoa, eu já vi vários, né? Mas é muito raro você ver uma pessoa falar assim, eu quero paz. Claro que a pessoa não vai abrir mão daquilo que é o mínimo para elas ali e tal, né? Mas eu já vi muita gente abrindo mão em nome da felicidade, em nome da paz, da harmonia, porque às vezes a pessoa está vivendo um caos tão grande e ela se enrola toda ali nas questões materiais e nas questões que ela se enrola, ela não consegue ver a saída, né? Então a gente, enquanto terapeuta de casal, a gente tem esse papel, né, de trazer isso para a luz da consciência da pessoa e da pessoa ver. E quando elas conseguem se desvencilhar disso, quando elas conseguem sair disso e realmente viver o caminho delas, viver a paz, viver a harmonia, nossa, é muito bonito ver esse processo. É muito bonito ver esse processo acontecer. Realmente é. Tá? Então aí não pode ter dúvida, porque aí quando tem a dúvida, vai vir o sofrimento junto também. Então se eu tô brigando entre paz, harmonia, felicidade e bens materiais, aí se eu não fizer a escolha adequada, não vou falar correta, mas a adequada, aí eu vou sofrer. Aí o sofrimento é inevitável. Vamos lá, mais um. O propósito de vida pode ser modificado com o tempo? Uma pergunta. O propósito de vida pode ser modificado com o tempo? Claro! Claro, totalmente. Totalmente. E vocês vão entender por quê daqui a pouco, né? Totalmente. Então, assim, o meu propósito de vida hoje, obrigada, Andréia, pela questão, né? É isso que é bacana, porque eu vou me refinando, né? Eu vou me refinando. Deixa eu ver. Eu vou pular um story para chegar no outro story pra gente falar disso, que a gente acabou de falar. Aqui, ó. Eu fiz um vídeo logo na segunda-feira. Esse foi o primeiro que eu fiz, o primeiro vídeo provocativo que eu fiz, tá? Eu falei assim, eu fiz um vídeo eu mesma falando, né? A questão não é onde ou como chegar, tá? Então a questão não é o meu propósito. A questão é a transformação que acontece durante esse propósito. Então, respondendo para Andréa, e durante esse propósito, não, gente, desculpa, a transformação que acontece durante esse percurso, durante esse caminho. Então, eu tenho um propósito. E aí eu vou percorrendo um caminho, vou percorrendo esse caminho, né? Eu vou me transformando nesse caminho. Se eu não me transformo, esse caminho não tem alguma coisa de errado? Tem alguma coisa de errado, você não está vivendo esse caminho, né? Então você vai vivendo essa transformação, né? E aí, conforme eu vou me transformando, eu vou mudando o propósito. Então, durante a vida, respondendo aqui, sim. Aliás, isso é o ideal. Ah, André, você fez eu ir pro fim do negócio? Tô brincando, é isso que eu quero. Eu queria abrir o debate aqui, né? Então, Meire, você também. O que eu ia falar era isso, né? Eu falei, Meire, você vai entender isso daqui a pouquinho, né? Então, lá atrás, quando você resolveu ser terapeuta, você, como terapeuta, como musicoterapeuta, você percorreu um caminho. E nesse caminho, você foi se transformando. E essa transformação te fez ganhar coragem para chegar hoje falar, eu vou bancar esse negócio, vou ser perita criminal. Ô André, não precisa pedir perdão não, eu tô brincando. Até parece que não me conhece. Eu tô brincando. Imagina, tá uma delícia, é isso mesmo, ainda bem que você perguntou. Eu quero interagir com as pessoas, né? Eu só inverti a ordem aqui dos stories que eu fiz, né? Então esse story aqui, ele deu esse vídeo, ele deu bastante repercussão. Inclusive eu acabei de colocar lá no story, fiz agora um outro com um comentário que teve nesse vídeo que eu achei de um seguidor que eu achei muito legal, né? Eu vou ver se eu lembro aqui agora, gente. Deixa eu ver como é que ele falou. Ele fala, é algo parecido com isso, ó, que eu vou dizer para vocês agora. Ele falou assim, então, às vezes o caminho
é tão. Ele não falou com essas palavras, tá? Mas o caminho, ele é tão enriquecedor, ele é tão bonito, ele é tão. Que você acaba esquecendo até qual é o propósito. Às vezes você já nem sabe mais qual é o propósito. Entendeu? Então eu até pus no meu story, que depois quando acabar aqui, só quando acabar, tá? Vocês vão lá e olham. O último story que eu coloquei agora lá é desse seguidor. Eu fiquei super feliz, porque às vezes a gente põe as coisas lá, as pessoas vêm, vai lá e escreve no direct. Tudo bem, não tenho nada contra as pessoas escreverem no direct. Só que aí no direct eu não posso mostrar, né? É meu, né? A pessoa escreveu quietinha lá, escondidinha lá, tá bom? Olha lá, sinto isso mesmo, foi necessário e importante. Exatamente. Então, gente, a caminhada que você percorre, o percurso, ele é muito mais importante do que o ponto final lá na frente. Muito. Mas ele só vai ser mais importante se você entender isso desde o início. Se você entender que você tá num caminho de transformação. Você tá num caminho de transformação. Então não tem problema se você colocar como propósito aqui bens materiais. Qual o problema? Botou lá, eu quero ter um, sei lá, eu quero ter um Porsche. Outro dia eu falei pro meu mecânico falou assim: pô, Yara, você precisa trocar esse carro aí, né, tal. Eu falei, ah, não, acho que logo, logo eu troco. Eu casei com o meu carro, né? Meu carro é muito velho. Aí, só que muito bom, né? Então eu não tenho, às vezes, vontade de, né? Aí ele falou assim, que carro você tá querendo? Que eu vou ver aí pra você o carro que você tá querendo, vou pesquisar aí pra você. Eu falei, olha, tá bem fácil, eu queria um Porsche. Ele olhou pra mim e falou, ah, tá bom. Ai, Yara, só você mesmo. Então, entenderam? Né? Vamos pensar um pouquinho nisso? Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nisso, nessa trajetória de vocês, de onde vocês estavam. Pensa lá na adolescência, onde você estava, como é que você foi vindo, como é que você foi crescendo, como é que você foi desenvolvendo, onde é que você está hoje, qual era o propósito de vida lá atrás, qual é o propósito de vida hoje, né? Eu confesso para vocês que eu fiquei bem confusa quando eu parei para pensar nisso, porque assim, eu sempre penso muito na minha trajetória, então no meu caminho, como pessoa mesmo, profissional também, mas como pessoa. Então sempre, como pessoa, como mãe, como mulher, né? E vou pensando. Sempre isso aí, né? Levo a sério essa história de que você viver e não pensar nisso é muito pobre, né? Então eu sempre penso, mas um propósito exatamente, assim, um propósito me deixou bem confusa, sabia? Porque eu achava que eu tinha. Eu juro que eu achava que eu tinha esse propósito. E aí, nessa reflexão, eu acho que eu entendi que eu. Ou eu tenho, né? Até tenho algumas ideias aqui, mas não sei. Acho que eu transformei todos eles. Acho que foram todos muito transformados. Entenderam? Um outro story que eu fiz, que esse amarra com esse que a gente tá falando aqui, foi o seguinte. Escrevi assim: pra que ser feliz se você pode ser normal, né? Vamos pensar nisso? Vamos pensar? Não que felicidade enquanto emoção, até eu sempre bato nessa tecla de que vocês nunca vão ouvir da minha boca assim que você tem que ser feliz. Não. Nunca, da minha boca vocês não vão ouvir isso, porque assim, até às vezes isso me pega, né? Eu trabalho com o pessoal, eu tenho uma parceria e o pessoal tem marketing no meio e tal, e eles acham que não, porque tem palavras de impacto, tem isso, tem aquilo, então tem que falar em felicidade, porque felicidade vende e tal. Ixi, mas essa não sou eu. E aí começa um embate, né? Então, da minha boca, às vezes não vão ouvir, porque eu não acredito nisso, né? Porque emoção é emoção. Então, acho que todo mundo aqui assistiu divertidamente, né? Então vamos lembrar do divertido. Se não assistiu, vai assistir correndo hoje. Vai terminar aqui e vai lá assistir. Porque tem que assistir, tem que entender. Então, assim, as emoções básicas, vamos falar das básicas, tem um monte de emoção, mas vamos falar das básicas, né? Que tá lá no Divertidamente, que é alegria, que felicidade, né? Então, felicidade, tristeza, raiva, medo e nojo. Ok? É, não tem uma mais importante que a outra.
existe. Então por que eu vou querer só viver a felicidade? Ah, você tem que ser feliz. Ah, você tem que ser feliz. Não, você tem que ser pleno. Você tem que ser pleno. Pleno é outra coisa. É eu viver a minha tristeza com dignidade, é eu viver meus medos com dignidade, é eu viver as minhas frustrações, é eu ser humano, é eu viver tudo. Essa história de ter que ser feliz o tempo todo, pelo amor de Deus, isso é muito chato. E o Divertidamente mostra isso. Ele mostra o quanto a felicidade, a alegria lá, a felicidade era chata. E o quanto ela não resolveu o problema. Olha eu dando spoiler de novo. Mas acho que todo mundo assistiu, né? Quem que vai lá resolver o problema? Eles têm um problema X. Não vou contar qual é o problema, senão eu dou spoiler demais. Eles têm lá um problema X. Quem é que vai lá resolver? É a felicidade? Não. A tristeza. Ela que consegue resolver. Monte de spoiler. Aff, Maria. Monte de spoiler. Mas é isso. Então, mas eu coloquei felicidade aqui, né? Não nesse sentido de que você tem que só ser feliz, mas no sentido de que você tem que ser pleno. Mas se eu colocasse aqui, se eu colocasse assim, pra que ser pleno se você pode ser normal? As pessoas não iam entender. Então por isso que eu preferi pôr assim e explicar aqui pra vocês, né? E depois pro pessoal aí que assiste os vídeos gravados, né? Então, é, pra quê? Aí também, já começaram os comentários lá no direct, no WhatsApp, o pessoal começa a me chamar no WhatsApp. Então, pra quê, né? Pra que ser feliz se eu posso ser normal? E hoje, pensa nas pessoas querendo ser normal. Pensa nas pessoas querendo ser normal, né? É muita gente querendo ser normal, todo mundo igualzinho, todo mundo vestido igual, todo mundo com os mesmos cabelos, todo mundo com as mesmas bocas. Quer ver eu ficar. Eu ver essa mulherada com aquelas sobrancelhas assim, ó, pintado, parecendo umas. Ai, gente, pelo amor de Deus, gente. Eu não tô criticando quem faz, mas é todo mundo igual. Você fala, meu Deus, né? Cadê? Perdeu? Porque sobrancelha, nariz, faz parte de uma coisa bem de personalidade, né? São marcantes, marcas de personalidade. E aí as pessoas querem fazer tudo igual, elas querem ser todas iguais, né? Essas mulheres com aquelas bocas que você não sabe mais, você fala, meu Deus, o que é isso aí? E aí você vê meninas jovens fazendo. Eu agora, se eu quisesse dar até que tudo bem, né? Porque eu já tenho idade. Não muita, né? Mas eu tenho já a idade que o colágeno já tá, né? Mas que isso? Menina de 30 anos, 35 com aqueles. Parece que um monte de abelha picou e cresceu o negócio, né? E todo mundo quer ser igual. Por isso que eu falo, não tô criticando quem faz. Ah, uma fez, outra fez. Não, mas todo mundo faz. Né? Então, vamos pensar nessa normalidade, de todo mundo querer ser normal. Sabe o que me deixa feliz e mais. Ah, tem um comentário aqui, ó. Excesso de alegria não dá espaço para vermos o necessário. Exatamente. Falou tudo aqui, ó. Falou tudo, né? Falou tudo. Então é isso, gente. O que eu tava falando mesmo? Eu gosto de mim porque é isso. Porque depois esse vídeo fica gravado, aí fica, o que eu tava falando mesmo? Eu tava falando de ser todo mundo igual, né? Eu tava falando que me deixa muito feliz pensar nessa geração que tá. Essa moçadinha aí que tá aí agora com 18, 20, 22, 25 aí. Até acho que os 25. Ah, até, olha, você sabe que esses dias eu fui pegar pra ver esse negócio de geração. Sabe os nomes das gerações? E até foi meu filho. Meu filho falou, não, mãe, vem cá que você tá fazendo maior confusão, vem assistir aqui comigo, porque você tem que entender isso aí. Isso aí faz parte da sua profissão, é verdade, ele tem razão, né? Eu só sabia que eu era da geração X, eu. Aí o resto eu não sabia mais nada. E aí eu comecei a ver, né? Então, geração X, Y, Z, millennials, os Y e os Z já são millennials, e o resto eu já esqueci, tá? O que vem depois da Y eu já esqueci, já não sei. Eu vou gritar meu filho ali, corre aqui, vem me socorrer, vem dizer aqui qual é que é as outras gerações aqui, porque eu já esqueci. Mas essas gerações aqui que nasceram, sei lá, de 2000 pra cá, tá?
Tenho o que, 21 anos agora? Quem nasceu em 2000, 99, 2000, então, 99. Então, essa geração aí, eu tenho muita alegria em ver essa moçada, mas muita alegria, porque eles já nascem assim, despidos de preconceito, é muito legal, ou eles têm mínimo de preconceito, eles não fazem questão de ser normal. Então, sabe essa normalidade aí? Claro, quando chega ali na adolescência, é uma característica de adolescência, né? Então, querer pertencer a um grupo, querer ter também. Um tem um boné assim, o outro também vai pôr um boné assim, mas eles não fazem nem um pouco de questão de viver essa normalidade que a gente conhece. Então eles são questionadores, eles são insubordináveis, é inacreditável. O que eu tenho de queixa no consultório, eu morro de rir, mas a queixa é dos mais velhos, pessoal da geração X, óbvio, né? Da minha geração. Pessoal da geração X, que o que acontece? São os chefes dessa molecada. Né? Eu tenho um paciente que ele é gerente numa grande empresa de TI aqui em São Paulo. Eu não posso esquecer de falar que eu estou em São Paulo porque as pessoas têm gente de fora. Então aqui em São Paulo ele é gerente numa grande empresa de TI. E o que aconteceu? O pessoal estava com salários altíssimos, a empresa muito na sacanagem, mandou todo aquele povo de salários altíssimos e com um salário contratou tipo 3 moleque ou 4, né, para ganhar o que ganhava um cara sozinho. E essa molecada dá conta do negócio. Então esse meu cliente, ele fala, eles estão me deixando louco. Eu fico louco, eu fico enlouquecido. Por quê? Porque eles dão conta do recado. Então eu não posso nem reclamar. Só que é do jeito deles. Eles entram a hora que eles querem, eles saem a hora que eles querem. Para eles não tem. Se a gente fala, olha, não é assim, 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 eles olham para você e. Ó, eu ia falar outra palavra, tá? Mas é meio, né? Aquele que o pessoal fala, ir andando, ir andando, é isso. Eles diz que entra aqui, sai aqui, aí o meu cliente fica nervoso, volta para casa desesperado e tal. Só que o serviço sai. Então ele tá tendo que trabalhar, no que eu tô ajudando esse meu cliente? Eu tô ajudando ele a entender que assim, que ele precisa, né, lidar um pouquinho com o ego dele, que as coisas mudaram, né, que ele não precisa mais, que ele não precisa ficar nervoso. Saiu o trabalho? Saiu. Então eu já tô ajudando ele a lidar com o ego, porque ele tem esse ego de o gerente, né, o cara. E isso mudou completamente. Esses moleques agora não querem mais saber disso, não. Eles não querem mais saber disso. E agora ele tá mais nervoso ainda, porque durante a pandemia foi tudo home office. Então agora ele nem vê mais. Agora ele não vê mais os moleques. Tá mais nervoso ainda. Ele falou, ixi, eles não devem estar fazendo nada. Porque a gente manda fazer isso e aquilo. Quando você vê, tá do jeito deles. E como é tecnologia, fala, tá, é do jeito deles. Mas funciona. Pois quando o cliente vai rodar lá o programa funciona? Ah, funciona, dá certo. Então, mas e o estresse que eu passo de achar que não vai funcionar, de achar que não vai daquele jeito? Eu falei, aproveita, aprende com eles. Né? Eu acho o máximo. Os filhos os filhos, os amigos do meu filho vêm aqui em casa, adoro conversar com eles, adoro. Meu filho morre de ciúmes, porque os amigos dele me adoram. Então ele morre de ciúmes. Mãe, você podia ser menos atirada, hein? Meu filho tem 19 anos já. Mãe, você podia ser menos intrometida, hein? Pra menos na nossa. Mas eu vejo eles, eu vejo o papo. O papo tá assim, maravilhoso. Cada papo filosófico. Eu entro no meio. Eu entro no meio e, ó, fica. Então eu tenho muita esperança nessa geração. Tem uma representante dessa geração aqui, ela tá quietinha hoje aqui. Tem uma representante. Sarinha, você tá por aí ainda? Não sei se ela tá aqui ainda, né? Mas talvez ela esteja. E ela é uma representante, e ela é uma dessas, que eu tenho certeza, né? Que tem toda essa pegada dessa geração, né? Que não tá muito preocupada em ser normal. Então, entre ser normal, para que ser feliz se eu posso ser normal? Então, essa geração não tá assim. Essa geração tá querendo ser feliz, tá querendo ser livre, ser feliz, não tá preocupada em ser normal, né? Mesmo porque ser normal é muito chato, né, gente? Então, entenderam? Então essa história, olha por onde, né, essa história de propósito de vida, aonde tudo isso vai parar, né?
Então, aqui que acontece? Quando a gente tem um propósito de vida, eu acho que toda essa correria que quando a gente tem claro pra gente, né? Quando a gente tem claro pra gente onde é que eu quero chegar e a gente tem claro pra gente que o percurso é muito mais importante do que o ponto final, né? É, a gente consegue tirar muito mais lições disso, a gente consegue ter muito mais lições disso. Porque às vezes a gente corre muito atrás de uma coisa, a gente vai, trabalha, mexe, se entrega, busca, e no fim não encontra nada. Mas até nesse nada, pô, não encontrei nada, não deu em nada. As pessoas reclamam muito pra mim disso nos relacionamentos afetivos. Nossa, porque eu fiz, porque isso, porque aquilo, e no fim não deu em nada, e no fim me sacrifiquei, eu isso, eu aquilo, no fim não deu nada. Então, não deu nada porque você não observou. Você não observou e você não está levando em consideração a trajetória. Porque você pode não ter encontrado o que você queria, né? Você pode ter encontrado aquilo que você não estava procurando, uma outra coisa, né? E de repente você pode não encontrar nada mesmo, né? Mas e aí? E esse caminho? E toda essa trajetória? Quem de vocês aí observa aí? Já observou isso? Né? Que às vezes você tá ali numa empreitada, seja ela num relacionamento afetivo, ou seja ela num trabalho, num objetivo, num projeto, seja no que for. E às vezes você se esmera ali e, putz, não deu em nada. Não façam mais isso. Se isso já aconteceu com vocês, não façam mais isso. Porque preste atenção no caminho, preste atenção no percurso. E o percurso te deu muita coisa, a jornada, né? Tem uma riqueza na jornada, né? E faça sempre essa reflexão. Vou até dar umas perguntinhas aqui para vocês levarem como guia, né? Então toda vez que tiver aí uma empreitada dessa daí, né? Se questionem, né? Se questionem. Ou mesmo que você não está vivendo nada disso agora, mas questione, né? De uma vida toda. O que você aprendeu? O que você tirou daquilo? O que você tirou daquele caminho? O que você aprendeu, né? O que tudo isso significou para você? Quais os significados das coisas que foram acontecendo no caminho? Quais os significados dessas coisas, tá? E o mais importante, que eu acho que é o mais importante, e as pessoas envolvidas nessa caminhada? O que vocês me dizem das pessoas envolvidas nessa caminhada? O que elas significam ou o que elas significaram para você? Porque a gente precisa ir um pouco além, a gente precisa transcender e aprender. Eu acho que isso é um aprendizado muito grande. Que a gente precisa ir além da utilidade das pessoas, porque a gente é cheio de fazer isso. De até olhar a caminhada, olhar o percurso, reconhecer as pessoas e identificar de cara assim, a utilidade delas. Ah, aquela pessoa me foi útil nisso, me foi útil naquilo. Ok, isso as pessoas até reconhecem fácil. Mas eu convido vocês a transcender isso, a ir um pouco além disso, tá? Então, ir além da utilidade das pessoas. Tenta entender o significado delas na sua vida, né? O significado de cada pessoa que passou pela sua jornada. Qual é o significado? Até as que bagunçaram o coreto. Até aquelas que botaram tudo de perna pro ar. Ou principalmente dessas, né? Acho que principalmente dessas pessoas. De novo, do ponto de vista afetivo aí, principalmente essas pessoas, aquelas que vêm, derruba tudo, vira tudo de ponta cabeça, tal. Essa daí, você ir além da utilidade dela e reconhecer, né, o significado dela, vai ser muito importante. Mas infelizmente, muita gente, a maioria das pessoas faz isso, né? Descarta essa questão do significado, descarta a questão do significado e fica só com a questão da utilidade das pessoas. E aí as pessoas né, podem ser descartadas, né? As pessoas podem ser facilmente descartadas. Isso não é legal. Certo, gente? Então, nossa, eu acho que foi bem legal a nossa conversa hoje. Eu acho que deu para vocês. Eu tô pensando aqui, né? Não sei vocês aí do outro lado, o que vocês estão pensando.
se deu para vocês. É, eu queria jogar essa sementinha mesmo, sabe? Eu falei, a live hoje ia ser um pouco diferente. Eu queria jogar essa sementinha, a sementinha de fazer com que vocês parassem um pouco para pensar nisso, na jornada de cada um, no propósito de cada um, se esse propósito se modificou durante a vida, se permitir que ele se modifique, porque às vezes também a gente tem uma coisa ali e a gente quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo, e não permite que aquilo se modifique, né? E às vezes tem um monte de sinal te mostrando que você deveria modificar aquilo, que você deveria ir por um outro caminho, fazer uma outra jornada, né? Então todas essas coisas que eu coloquei aqui para vocês desde o início, acho que se vocês levarem assim 10% do que eu falei aqui hoje, né, de parar para pensar um pouquinho, do quanto as reflexões são importantes nas nossas vidas, acho que já estou com o meu objetivo alcançado. Ó, já tem aqui muito bacana, Yara, um comentário, né? Muito bacana, Yara. Alguns insights vieram, gratidão, obrigada. Muito obrigada. Então, acho que você me lembrou um negócio bem legal aqui agora. Insight. Essa palavra não me veio, né? E você me trouxe essa palavra. Então, eu acho que quando eu falei 10%, então assim, se vocês tiveram algum insight, se isso trouxe alguma coisa para vocês, pô, meu dia já tá ganho, né? Já ganhei o dia, já o objetivo do conta pra gente já tá se fazendo. Então já tive aqui né? A pessoa falando que teve vários insights aqui, então alguns insights, isso é muito legal. E é isso que eu quero. É isso que é o propósito, olha lá, o nosso propósito, né? O propósito do conta pra gente é exatamente isso, tá? Promover aí a cura, né? Não é a cura no sentido de curar doença, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas esse trabalho mental, né? Esse trabalho psicológico, esse trabalho mental, que proporciona uma cura emocional, proporciona um crescer emocional, certo? Gente, obrigada pela presença. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu sei que tá com delay, tô vendo que tá com delay. Então eu vou dar um tempinho aqui para ver se alguém fala alguma coisa, comenta alguma coisa. Enquanto isso, eu vou falando sobre. É bem chato a gente falar isso, fica parecendo blogueiro, né? Mas assim, a gente precisa, né? Até para ganhar mais tempo aqui, eu expliquei já, toda semana eu explico e tal. A gente precisa de likes, de curtidas, né? E então, quanto mais curtido o vídeo tem, mais ele é distribuído pela plataforma. Se ele não tem curtida nenhuma, ele não vai. Então, o que acontece? Por exemplo, semana passada eu pedi, deu super certo. Vocês super foram ponta firme. Só que tem uma coisinha que eu preciso explicar para vocês. Sabe esse coraçãozinho que ficam subindo aí, que vocês ficam apertando, vocês ficam curtindo? Não é exatamente esse curtir. Pode continuar com esse curtir, que eu adoro ver os coraçãozinhos subindo e tal. Mas é o curtir depois que ele vai pro IGTV. A hora que eu subo ele pro IGTV, ele aparece no meu feed. E ele vai aparecer para vocês, principalmente para vocês que estavam aqui. E se não aparecer, dá uma olhadinha depois no meu perfil e põe o coraçãozinho vermelho lá naquele vídeo que já tá gravado lá. Porque é aquele like que distribui. Infelizmente não é esse aqui do coraçãozinho. Mas esse aqui é muito importante para mim também, que nem hoje já subiu um monte e foi bem bacana. Isso motiva a gente, estimula, porque às vezes eu falo uma frase e naquela frase que eu acabei de falar, ninguém comenta nada, mas sobe os coraçãozinhos. Aí eu já sei que aquilo foi relevante, que aquilo foi importante. Aí eu pego mais naquele ponto. Então, assim, é toda uma linguagem nova que a gente tem que aprender, né? Toda uma linguagem, agora essa linguagem do online, essa linguagem da internet, das redes sociais, que é uma linguagem muito diferente da qual a gente estava acostumado. Tá bom, gente? Então, quinta-feira de novo, para quem tá aqui em São Paulo, amanhã é feriado, então estamos numa véspera de feriado. Então, eu agradeço a quem é aqui de São Paulo e tá aqui numa véspera de feriado, aqui comigo, né, nesse horário, que é um horário, apesar, né, que tá tudo meio que fechado, apesar que deu uma flexibilizada aqui em São Paulo, parece que agora os bares podem fechar às 11, então, quer dizer, a pessoa podia estar curtindo lá um bar, ai não, tá frio, tá muito frio. São Paulo tá gelado demais. Apesar que hoje já deu
Hoje já deu uma super melhorada, assim, que nem agora mesmo, eu não sei quantos graus tá, mas não tá muito frio, não. Deve estar aí uns 16, por aí agora, 15. Mas esses dias tava 8, 7, né? Foi assim, fez um frio bárbaro aí. Pra mim, bárbaro, eu detesto, né? Então, pra mim, tava muito frio. Tá bom, gente? Então, assim, um bom fim de semana pra vocês, pra quem é aqui de São Paulo, um bom feriado. E, por favor, comentem pra mim, mas comentem lá depois que eu subir o vídeo, comentem lá se vocês querem na semana que vem fazer uma live parecida com essa, assim, de reflexão, de interação, com o buscador, o El Buscador do Jorge Bucay. A gente pode fazer isso. Eu acho que amarraria essa live com a próxima. E aí ia ficar muito legal. Vocês não vão ser... Escutem. Escutem e depois escrevam lá pra mim. Vou ficar aguardando vocês fazerem comentários lá sobre o conto, tá bom? Então o conto é Jorge, o autor é Jorge Bucay, Bucay. Ele é argentino, escritor de contos. E o conto que eu citei é El Buscador, o Buscador. Tá bom? Obrigado, Rê, obrigado. Então, vamos lá, né? Vamos encerrando. Um beijão para todos vocês. Bom final de semana, bom feriado, obrigado. Beijo também, boa noite. E até o próximo Conta Pra Gente. Beijo, gente. Tchau.